Você mencionou que, tipo assim, cada pessoa tem uma capacidade de lidar com determinadas perdas ou ganhos. E, tipo assim, eu queria saber se, que você, além de investidor, é um ótimo professor de filosofia, por sinal, queria saber se, tipo assim, a filosofia influencia essa sua capacidade de tomar decisões em algumas situações. Cara, antes de mais nada, obrigado pelo elogio. A gente tenta, né? A gente se esforça em compartilhar com as pessoas aquilo que a gente gosta, né? Então, para mim é um prazer poder estar dentro da sala de aula e esses feedbacks que a gente recebe nos deixam muito felizes. Não, Sim, a filosofia, ela me ajudou absurdamente dentro do universo dos investimentos. Pode parecer meio contraditório, né? Porque nós estamos falando de universo, nós estamos falando de investimentos. Então eu penso muito em, sei lá, matemática, né? Eu citei aqui sim, probabilidades, eu falei de estatística, falei um pouco da economia, mas economia também, né, é um curso híbrido, né, para quem não sabe, tem gente que acha que economia é um curso voltado para as ciências exatas, mas não necessariamente, né, ele tem uma carga de ciências humanas muito grande, né, muita coisa ali de sociologia, de história, de geografia e também, né, de filosofia. A filosofia me ajudou muito, muito. Eu vou tentar aqui dar só um exemplo, né, para vocês entenderem, né? Durante muito tempo, né, eu venho inclusive escrevendo a respeito disso. O pessoal fala: quando é que tu vai publicar o teu livro? Eu falo: não sei, nem sei nem se eu vou publicar. Mas a parada é mais ou menos assim. Durante um bom tempo, quando a gente está olhando para os gráficos das ações, a gente vê que muitos gráficos de empresas não se comportam do mesmo jeito, da mesma maneira. Hoje eu estava acompanhando o pregão no transcorrer do dia e estava aqui observando, né, que de um lado Magazine Luiza estava subindo e do outro lado lojas americanas, que né, do mesmo segmento, estava caindo fortemente. Tanto que Magazine Luiza finalizou o dia aqui, né? Se bem que Magazine Luiza finalizou o dia caindo. Olha só, teve uma reversão no Sim. final do dia. Mas enfim. E a lojas americanas fechou aqui com 14% negativo, né? O pessoal, é até bom a gente compartilhar isso com o pessoal, né? Meu Deus, como assim? 14% em um dia de queda? É uma sim, oportunidade que se abre ali de repente. Sim. Mas onde que eu quero chegar? Eu comecei a ver e falar: poxa vida, por que que duas empresas do mesmo setor se comportam de maneiras distintas? E com o passar do tempo, né, a filosofia foi me ajudando nesse sentido, porque tem uma área da filosofia que busca compreender por que que as pessoas são dessa maneira e não de outra. Por que que eu consigo colocar determinadas pessoas dentro de um grupo, mas elas têm características que as distinguem de outros grupos? Então isso fez na minha cabeça muito sentido, porque eu comecei a entender que cada setor tem uma identidade e cada empresa também tem a sua identidade. E que não necessariamente a maneira que eu olho para uma empresa, para um gráfico, para eu tomar as minhas decisões, é a melhor maneira para eu olhar para outra empresa, para outro gráfico. Por quê? Porque as ações elas se movimentam, né, em ondas de expansão, ondas de contração. A gente vê que um gráfico nunca é em linha reta. Ele oscila para baixo e para cima, seja de lado, seja numa ascendente ou numa descendente. Uhum. sim. E existem empresas que têm altas oscilações, têm muita volatilidade. Então ela começa o dia na casa dos R$ 10, de repente ela vai lá para a casa dos 10,50, de repente ela cai para 9,50, então ela tem volatilidade. Ao passo que tem outras empresas que abrem na casa dos R$ 10, aí durante o dia ela vai para 10,15, depois ela cai para 10,85 e ela fica transitando aí, ela tem menor volatilidade. Então o que a filosofia nesse sentido me mostrou? Para eu fazer determinadas análises com determinados objetivos, é importante eu levar em consideração que cada empresa, cada setor tem uma identidade. Então, não necessariamente aquilo que, né, sei lá, pessoas te ensinam num curso ou que está num livro, definitivamente funcionam na realidade.
Sim. Quando eu comecei a operar Estados Unidos, eu percebi que a forma como o investidor americano trabalha na Bolsa de Valores é completamente diferente da forma que o brasileiro trabalha. Sobremaneira, no nosso país, as pessoas ainda estão buscando ganhar dinheiro na Bolsa no curtíssimo prazo. O investidor americano, ele tem uma cultura diferente. Ele pensa em criar uma reserva de valor comprando ações de boas empresas, porque no futuro serão essas ações que se tornarão a sua aposentadoria. Sim. E essa cultura não existe no Brasil. E a sociologia, a filosofia me ajudaram a perceber essas coisas sobre essa dinâmica. Então, se eu quero operar Brasil, eu tenho que ter um olhar diferente. A maneira como eu conduzo meus investimentos aqui é de uma forma. Se eu quero operar Estados Unidos, a maneira que eu opero o Brasil não vai funcionar lá. Eu vou perder oportunidades. Eu vou deixar de ganhar dinheiro. Então, lá eu tenho que operar de uma maneira diferente da que eu opero aqui. Então, esses são exemplos, né, de como que a filosofia me ajudou nesse sentido. Sem levar em consideração, né, filosofia nos ensinando a ser equilibrados, né, Sim. a ter propósito nas nossas ações, a não ser escravo do dinheiro, mas senhor dele, a entender que a gente não deve simplesmente ganhar, colocar tudo dentro de um cofre e não usufruir disso. Muito pelo contrário, o objetivo final é o que eu falei aqui com vocês, né? É o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, a nossa felicidade e por aí vai.